Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, versículo 1 ao 6. Assim diz, irmãos, a palavra de Deus. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Meus irmãos, título do nosso sermão: distinguindo o precioso do vil. Distinguindo o precioso do vil, o santo do profano, o verdadeiro do falso, identificando essas duas coisas. Há muito tempo atrás eu ouvi uma história, não sei se é verídica, mas acredito que vai lançar bastante luz ao texto, ao ensino do texto, e que vai servir muito bem para a introdução. E a história que eu ouvi é que existe uma instituição na nossa nação, ou talvez também no mundo, na esfera pública, está relacionada a algum tipo de governo ou autoridade civil, provavelmente policial federal, policial rodoviário federal, ou alguma esfera civil desse tipo de autoridade, que as pessoas, quando vão entrar lá, ela faz um tipo de treinamento. E um dos treinamentos que ele recebe é para saber identificar cédulas verdadeiras da falsa. Para saber identificar. Eles são treinados, ensinados a como identificar notas falsas, cédulas de dinheiro falso. E pasmem, como é que ele aprende isso? Eles aprendem a identificar a verdadeira nota da falsa conhecendo muito bem a verdadeira. Então ele passa dias, meses, um bom período estudando a nota verdadeira. Então ele pega lá uma nota de 100, uma nota de 50, e estuda e se familiariza com aquela nota. De modo, irmãos, de que quando ele está em ação em seu trabalho, qualquer nota que ele pega em suas mãos, que diferencie o mínimo que seja daquela nota verdadeira com a qual ele está acostumado, ele já sabe identificar que aquilo ali é uma nota falsa. Isso é uma história, não sei se verídica ou não, mas que ilustra muito bem o que é que o apóstolo João vai nos ensinar nesse texto aqui. O ensino central desse texto. Ele vai exatamente mostrar, ensinar a esses irmãos da carta para a qual foi direcionada, a como identificar os verdadeiros crentes dos falsos crentes. Afinal de contas, esse é o teor de toda essa carta do apóstolo João. Identificar os verdadeiros dos falsos. Mostrar aqueles que têm a vida eterna e quais são as características daquele que tem a vida eterna, daqueles que são verdadeiramente cristãos. Como nós já vimos e como nós já repetimos várias vezes. Toda a carta está estruturada em 3 testes, em 3 pilares. Um teste moral, um teste relacional e um teste doutrinário. Os verdadeiros crentes, ele tem uma vida moral ajustada de acordo com a vontade de Deus, com os mandamentos do Senhor. Eles amam verdadeiramente os seus irmãos na fé, a família da fé, se importando não de palavras, mas de obras e de verdade. Mas não somente isso, eles também creem na doutrina
verdadeira, na doutrina dos apóstolos. Eles acreditam naquilo que é fundamental para o Evangelho, naquelas doutrinas essenciais da fé cristã. Isso é o modo como alguém tem a vida eterna. Qual é um verdadeiro cristão? Na semana passada nós expomos do versículo 19 ao 24, em que nós vimos os efeitos na vida daqueles crentes verdadeiros que praticam o amor prático, o amor fraternal. E nós vimos que eles sabem que são da verdade, podem ter convicção disso, que eles estão na verdade, de que as suas orações serão atendidas e que eles são habitados pelo Espírito Santo. Quando muda o capítulo, João agora no capítulo 4, versículo do 1 ao 6, ele vai mostrar como identificar ou quais as características dos verdadeiros crentes para os falsos profetas, que são falsos crentes consequentemente. Então, irmãos, ele começa no versículo 1 dando uma advertência e uma ordem a ser feita. Então, o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês está aí no versículo 1 do capítulo 4, em que João vai dar praticamente um grito, uma exortação, dizendo assim, olha, cuidado com os falsos profetas. Isso é o que ele vai ensinar no versículo 1. Ele vai dizer, olha, cuidado com os falsos profetas. Versículo 1, veja aí. Ele diz assim, ó, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora, ou pelo mundo afora. Irmãos, nesse verso o apóstolo está advertindo aos seus leitores para que eles fossem prudentes a respeito dos ensinos e mensagens anunciadas por qualquer um que diz falar em nome de Deus. Bem como também ele ordena que nós ponhamos à prova aqueles que dizem falar em nome de Deus ou que traz alguma mensagem da sua parte. As duas coisas que ele ensina no versículo 1. Ele adverte para que esses irmãos tenham cuidado e logo em seguida ele vai dizer assim, ele exorta para que eles ponham à prova estes que dizem trazer ou falar em nome de Cristo, trazer uma mensagem da parte dele. Então ele adverte primeiramente, primeira parte do versículo 1, ele diz assim, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Isto é, irmãos, não acreditem, não sejam ingênuos a ponto de dar o seu amém passivamente para o ensino de qualquer indivíduo que lhes falar em nome de Deus. Que importante essa advertência. Não dê o seu amém. O que é amém? Significa amém? Assim seja, né? Ou então, eu concordo. Ou então, que seja assim. Então, a advertência que o apóstolo João está dando aqui nesse primeiro ponto, e nessa primeira parte, nessa advertência, é dizendo assim, não dê o seu amém de forma pacífica, passivamente, a qualquer mensagem, qualquer ensino de indivíduos que diz falar em nome de Deus. Tenham cuidado. Tenham cuidado. E agora ele vai exortar, não é? Qual é a exortação que ele faz? Antes, diz o apóstolo, na continuação do versículo, provai os espíritos se procedem de Deus. Não acredite em tudo que falam. Tome cuidado com todos aqueles, com os indivíduos que lhe falar em nome de Deus, trazendo uma mensagem ou um ensino. Coloquem ele à prova. Testem ele. A palavra aí provar, irmão, significa testar, examinar, verificar. É ver se uma coisa é genuína, é verdadeira ou não. Então, João está ordenando que esses irmãos fossem prudentes e testassem, examinassem, verificassem, tivessem certeza se aqueles que falavam em nome de Cristo eram genuínos ou não, eram verdadeiros profetas ou não, eram os verdadeiros crentes ou não, procediam de Deus ou não. E qual é a razão de João dar essa exortação? Trazer essa advertência à igreja? No finalzinho do versículo. Porque
Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Essa é a razão de a gente ser prudente, de a gente ser cauteloso, de a gente tomar cuidado em dar o nosso amém, em concordar ou ouvir qualquer um que diz falar em nome de Deus, trazer uma mensagem se dizendo da parte dele. Antes devemos colocar à prova, devemos testar, devemos examinar para saber se estes profetas, esses mensageiros são genuínos, são verdadeiros ou não, procedem de Deus ou não. Por qual razão? Porque existem já muitos falsos profetas que têm saído pelo mundo fora, diz o apóstolo João. Irmãos, convenhamos, se o apóstolo, lá no primeiro século, adverte esses irmãos a serem prudentes e colocar em prova aqueles que dizem falar em nome de Cristo, porque já haviam muitos falsos profetas que estavam pelo mundo pregando o falso evangelho, quanto mais a gente agora aqui no século 21. Se lá no primeiro século João está advertindo quanto aos falsos profetas, quanto mais a gente. 21 séculos depois. Irmãos, tem um dado aqui para dar a vocês. O cristianismo é o maior grupo religioso do mundo. Vou repetir. O cristianismo é o maior grupo religioso do mundo, com uma estimativa, segundo uma pesquisa feita no ano de 2020, de 2,6 bilhões de adeptos. Muita gente. Estima-se hoje que o mundo está com uma população de 8 bilhões de pessoas. Então aí, 1/4 da população do mundo denomina-se cristãos. Fazem parte de algum segmento religioso ligado a Jesus. E dentro, irmãos, isso aqui é um número bruto. Desses 2,6 bilhões que está envolvido na religião do cristianismo, existem diversas vertentes dentro do cristianismo. Por exemplo, Testemunha de Jeová é considerado, pelo senso comum, uma religião cristã. Os mórmons, também considerado uma religião cristã. O islamismo tem uma ligação com o cristianismo. Por quê? Porque eles não negam Jesus histórico. Eles apenas não consideram Jesus como sendo um Deus. É apenas um profeta normal, que veio antes do profeta maior deles, que é Maomé, que é um homem honroso, respeitado, um grande mestre, mas que não é ninguém senão isso, um simples profeta. Tem uma ligação no cristianismo. O espiritismo também consideram Jesus. Tem lá até um evangelho segundo Allan Kardec. Tem a vertente católica, que dentro do catolicismo tem uma série de vertentes cristãs, de segmentos cristãos. Tem os protestantes, que dentro do protestantismo tem uma série de segmentos cristãos. Afinal de contas, toda denominação que surgiu do século XVI para cá é considerada protestante. Dentre elas, Testemunha de Jeová, Mórmons, Adventista e muitas outras. Congregação Cristã do Brasil, muitas outras. Essas neopentecostais. Então veja, existe muita gente se dizendo cristão. Existe muita gente falando em nome de Cristo. Basta você abrir qualquer YouTube aí, que você vai ver que tem uma série de canais cristãos. Mas sabe lá Deus o que essas pessoas ensinam, ou pensam, ou creem a respeito de Jesus Cristo? Então, por isso, irmãos, devemos atentar para a advertência e para a exortação do apóstolo, de colocarmos aqueles que falam em nome de Cristo à prova. Não devemos ser ligeiros em dar nosso amém para tudo que nós ouvimos, ou para qualquer um indivíduo que diz falar em nome de Deus.
Porque se lá já existia muitos falsos profetas, muito mais existe hoje. Todo mundo falando em nome de Cristo, falando em nome de Deus, falando o que bem entende a respeito do Evangelho, a respeito de Cristo. Quando nós vamos olhar direitinho, nós vamos ver que não tem nada de Evangelho. Só tem um estereótipo de cristão. Só tem um nome ou associação com o cristianismo, mas não tem nada a ver com o cristianismo bíblico, com o Evangelho bíblico. Por essa razão, o apóstolo exorta: tome cuidado com os falsos profetas, porque existe muito por aí. Precisamos colocar à prova eles. Precisamos testá-los. Precisamos examinar se eles são genuínos, verdadeiros ou não. Agora, a grande questão, a grande pergunta que surge é: como provar os espíritos? Como provar os profetas? Ou aqueles que falam em nome de Cristo? Essa é a grande pergunta. E aqui nós vamos para o segundo ponto. Como então provar os espíritos, ou os profetas? Devemos entender rapidamente, antes que a gente passe para o segundo ponto, o apóstolo João vai usar muita palavra aqui, espírito. Provem os espíritos, não creiais em todo espírito. O que é que ele está falando? Qual a intenção dele por trás dessa palavra? Aqui para o apóstolo João, todo aquele que fala em nome de Deus, ou de alguma divindade, ou ele é influenciado pelo Espírito da verdade, que é o Espírito de Deus, ou ele está falando em nome do Espírito do erro, o Espírito do diabo. Não tem parcialidade ou neutralidade daquele que fala ou que traz alguma mensagem. O mensageiro ou ele está sendo usado por Deus, ou ele está sendo usado pelo diabo. Não tem neutralidade. Ou ele está falando pelo Espírito de Deus, portanto a verdade, ou então ele está falando pelo Espírito do diabo, portanto o erro, a mentira, a heresia ou o engano. Por isso que João vai fazer essa associação de espírito e profeta, espírito e profeta. Porque na mente dele é exatamente isso. Ou a pessoa está falando pelo Espírito de Deus, ou a pessoa está falando pelo Espírito do diabo. Então, como então, João, é a pergunta que surge, né? Provar os espíritos. Como provar esses profetas, essas pessoas que falam em nome de Deus? E a resposta está no versículo 2 e 3. Pelo conteúdo da mensagem. Como provar, como testar, como examinar se alguém está falando pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito do diabo? Pelo Espírito da verdade ou pelo Espírito do engano e da mentira? Pelo conteúdo da sua mensagem. Analisando a sua mensagem. Qual é a sua doutrina? O que é que ele está ensinando? O que é que ele está falando? O que ele está falando e ensinando está de acordo com a doutrina dos apóstolos? Naquelas questões essenciais, fundamentais do Evangelho? Está. Então é o Espírito de Deus que está usando ele. O que ele está falando nega alguma doutrina fundamental do Evangelho? Ou então acrescenta a ela? Nega e acrescenta. Então não é o Espírito de Deus que está falando, não. É o Espírito do erro. Que nega aspectos fundamentais do Evangelho, das doutrinas basilares, essenciais e fundamentais da fé cristã. E quando não isso acontece, eles adicionam a essas doutrinas fundamentais. Um exemplo disso é o catolicismo romano. Tudo que nós cremos, ele crê. Trindade, as duas naturezas de Cristo, mas eles acrescentam algo à obra de Cristo como condição de salvação. Para eles a salvação é pelas obras. É por aquilo que o homem faz, pelo seu sacrifício, pelo seu cumprimento das cerimônias e rituais estabelecidos pela igreja. O sacrifício de Cristo não é suficiente. Então veja, ou a pessoa, ou essa dita igreja, né? Ou subtrai alguns aspectos fundamentais do Evangelho, como é o caso aqui da carta, que negavam a divindade e outros negavam a humanidade de Cristo, ou então adicionam as doutrinas fundamentais como sendo condição de salvação. Então, irmão, como provar o Espírito, como provar os profetas? Analisando o conteúdo da sua mensagem. Versículo 2 e 3, vamos ler. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo.
Primeira coisa que o apóstolo João fala aí é o modo como identificar os verdadeiros crentes, ou os verdadeiros mensageiros do Evangelho. Como eles, o conteúdo da sua mensagem é bíblico. Está de acordo com a regra geral da doutrina. Está de acordo com a doutrina dos apóstolos. Veja aí o versículo 2, né? Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Qual é o pano de fundo histórico aqui dessa afirmação? Vocês lembram que o contexto dessa carta, João está combatendo os falsos mestres. E quem é esses falsos mestres? Indivíduos atrelado ou ligado ao gnosticismo. O que é o gnosticismo? É um movimento que surgiu já lá no primeiro século, influenciado pela filosofia grega, dualista da época, em que tudo que é matéria é má e tudo que é espírito é bom. E dentro do gnosticismo tinha várias vertentes que tinham alguns pensamentos divergentes entre eles, mas o fundamento era o mesmo. Então a gente viu aqui sobre um segmento chamado seritianismo, que eles negavam a divindade de Jesus. Só que o que João agora está combatendo aqui, muito possivelmente, é o docetismo. Os docéticos, eles negavam a humanidade de Jesus. Só que eles eram cristãos. Eles professavam a fé em Cristo. E qual era o entendimento dele a respeito da pessoa de Jesus? Ele dizia assim, olha, Jesus, pelo fato de que tudo que é matéria é má, se Jesus ele é Deus, ele não pode ter encarnado em corpo físico. Aqui dali era apenas uma aparição de Jesus, do Cristo. Mas não era corpo físico. Ele não tinha carne, ele não tinha osso nem sangue. Era apenas uma aparição do seu corpo. Então eles assim negavam a humanidade de Jesus. E João vai dizer, os verdadeiros, quem tem o Espírito de Deus, confessa que Jesus veio em carne. Isto é, Jesus ele tem corpo físico, de carne, de osso, de sangue. Como ele vai dizer no começo dessa carta, vimos Jesus Cristo. Os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. O verbo eterno de Deus, o Filho eterno de Deus, se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos ele, nós tocamos nele, nós ouvimos ele falar. Ele é verdadeiro homem. E também verdadeiro Deus. Só que os docéticos diziam o quê? Não, isso aí é só uma aparição do Cristo. Mas esse Jesus aí, ele não tinha corpo físico, era apenas uma aparição. Ou seja, era um segmento que se dizia crentes, cristãos, mas negavam a doutrina fundamental do cristianismo, do evangelho. Qual? A humanidade de Jesus. Jesus, ele é verdadeiramente homem, irmãos. Plenamente homem e plenamente Deus. Negar qualquer um desses aspectos da pessoa de Cristo é negar o evangelho. É negar o cristianismo. É não poder ser considerado crentes de fato, porque quem é crente de fato não nega fundamentos da doutrina dos apóstolos, coisas essenciais da fé cristã. E esses aqui estavam exatamente negando um ponto desse. Jesus não veio em carne, ele não veio em corpo físico. João vai dizer, não, o Espírito de Deus confessa, crê, acredita que Jesus veio em carne, que ele é verdadeiramente homem. Agora, isso é apenas um dos modos, um dos pontos que podemos identificar os verdadeiros cristãos. A gente já viu, como já falamos, a respeito do teste moral, vidas ajustadas e obediência ao mandamento do Senhor, vidas em amor fraternal e verdadeiro com os irmãos da fé, e a crença, a fé na doutrina dos apóstolos correta. Esse ponto aqui é só apenas um, dentre muitos das doutrinas fundamentais. Dentre muitos das doutrinas fundamentais. Então, os verdadeiros filhos de Deus, ele crê na humanidade de Jesus. Plenamente humano. Plenamente humano. Agora, os falsos profetas, ou os falsos cristãos, negam a humanidade de Cristo. E assim se revelam adversário de Cristo, inimigo de Cristo. Veja o versículo 3.
E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse não confessar a Jesus aqui exatamente está ligado ao que ele falou antes. Confessar a Jesus na qualidade de como ele é revelado e ensinado e empregado pelos apóstolos. Verdadeiro Deus e dentro aqui do contexto, verdadeiro homem. Todo aquele que não confessa que Jesus veio em carne, todo aquele que nega a humanidade de Jesus, este não procede de Deus. Aí ele diz, pelo contrário, este é o anticristo, a respeito do qual tendes ouvido o que vem, e presentemente já se encontra no mundo. Irmãos, todo falso profeta, ele vai negar, subtrair, torcer doutrinas fundamentais do Evangelho. Vou pontuar apenas algumas. Todo falso profeta ou toda igreja, o segmento cristão falso, ele vai negar aspectos fundamentais da doutrina dos apóstolos. Vou citar pelo menos algumas. Dentro do texto que nós estamos vendo, negam algumas das duas naturezas de Cristo. É mais comum negar a divindade. Hoje, praticamente, todo segmento cristão acredita que Jesus é homem, que veio em carne. Mas nessa época aqui tinha esses docéticos, os docetistas que não acreditavam. Que era apenas uma aparição do Cristo, mas não corpo físico de fato. Mas a maioria hoje nega pelo menos o outro aspecto da natureza de Cristo. Qual? Que ele não é Deus. Testemunha de Jeová não crê que Jesus é Deus. Espiritismo não crê que Jesus é Deus. Islamismo não crê que Jesus é Deus. Judaísmo não crê que Jesus é Deus. Outra doutrina fundamental que os falsos profetas negam, ou que os segmentos, algumas igrejas dita cristã, negam. Trindade. Testemunha de Jeová não acredita na Trindade, ou seja, ele não acredita que Jesus é Deus, nem que o Espírito Santo é Deus. Os mormons, da mesma forma, acredita que o Pai é Deus, o Filho é Deus, mas o Espírito é uma força. Ou seja, não crê na Trindade, na pessoalidade do Espírito. Judaísmo não crê também na Trindade. Não crê, nem crê nem em Jesus, né? Nem tampouco no Espírito Santo. Qual mais? E várias outras, irmãos, que vai negar aspectos fundamentais. Trindade, união hipostática de Cristo, as duas naturezas numa única pessoa, Jesus divinamente e Jesus humano, Jesus verdadeiro Deus, verdadeiro homem, sempre vão negar ou vão distorcer essas verdades. Outras doutrinas fundamentais, salvação pela graça. Salvação pela graça. A única religião, irmãos, que professa, que crê, que ensina e que prega a salvação pela graça é o evangelho bíblico. É o cristianismo bíblico. Todas as outras religiões no mundo que você imaginar é salvação por obras. Sempre o homem tem que fazer alguma coisa para alcançar o favor da divindade para o qual está sendo servido. Muitas vertentes ditas cristãs, como essas que eu acabei de citar. Testemunha de Jeová, Mormons, Adventismo do sétimo dia, ainda que professe com a boca que é pela graça, mas na prática tem que fazer algumas coisas para alcançar o favor de Deus. Tem que observar algumas coisas que ele lá ensina. O catolicismo romano, salvação por obras, não é graça. Por mais que ensine, por mais que fale, mas na prática se dá dessa forma. Então sempre vai negar ou torcer aspectos fundamentais da doutrina dos apóstolos, esses segmentos falsos, esses falsos profetas. À luz de tudo isso que nós estamos vendo, vocês conseguem identificar alguém ou alguma igreja dessa forma? Tem muitas. Muitas. Todo esse movimento neopentecostal aí é praticamente isso. Se não der dízimo, não é salvo.
Se não der dinheiro, não é salvo. Se não fizer isso ou aquilo, tal campanha, não pode alcançar o favor de Deus. Então é sempre isso, sempre ele vai torcer o modo como pecadores como nós somos salvos. Que a Bíblia diz claramente que é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, não vem de obras, para que ninguém se glorie. As obras é apenas uma confirmação de alguém que foi alcançado pela graça salvadora de Deus. Não a causa dela. Não a causa dela. Então, como saber, como identificar, como testar, verificar os espíritos, ou os profetas, ou igrejas verdadeiras da falsa? Observem o conteúdo das suas mensagens, das suas doutrinas. E sempre as falsas ou vai subtrair doutrinas essenciais e fundamentais do Evangelho, ou então vão acrescentar as doutrinas já que existem no Evangelho como sendo condição para a salvação. É sempre assim. Sempre assim. Mas o apóstolo João continua fazendo uma declaração maravilhosa no versículo 4 e também trazendo mais instruções no versículo 5 a respeito de característica dos falsos profetas, ou dos falsos crentes, ou de falsas igrejas. Versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Irmãos, a garantia de que não seremos enganados pelos falsos profetas repousa no fato de que aquele que é maior, Deus, está com e habita no cristão. Já falamos isso aqui, já foi um assunto que João tratou nessa carta. Deus habita no cristão. E essa é a garantia de nós não sermos enganados pelos falsos profetas. Não é nossa inteligência, não é nossa capacidade ou sabedoria ou poder de discernimento, mas repousa no fato de que Deus está habitando no crente. O Espírito habita no crente e ensina todas as coisas. Deus preserva o seu povo de ser ludibriado pelas doutrinas heréticas dos falsos profetas, através do Espírito Santo que habita no crente, o qual é a evidência que somos de Deus e que é o mesmo que ensina e guia o crente em toda a verdade, conforme o versículo 20 e o versículo 27 do capítulo 22. Veja só. Do capítulo 2, melhor dizendo, versículo 20. E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Agora veja o versículo 27 do mesmo capítulo 2. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, a unção aqui é referente ao Espírito Santo, permanece em vós. E não tendes necessidade de alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. O Espírito habita no crente e ensina o crente a toda a verdade. E conduz o cristão em toda a verdade. Essa é a razão, a causa de nós não sermos enganados pelos falsos profetas. Essa é a garantia de que o povo de Deus, os verdadeiros crentes, têm de Deus que não serão ludibriados, enganados pelos falsos profetas e pelas doutrinas heréticas. Se você vê também João, o texto que nós lemos na nossa devocional, João 14, versículo 26. Olha o que diz. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho vos dito. Isso é uma garantia. Isso é uma promessa de que aquele que é selado e habitado pelo Espírito Santo, ele será conduzido e ensinado em toda a verdade. Ele será instruído na verdade de Deus. Ele será ensinado na verdade de Deus e, consequentemente, isto é, ele irá acreditar na doutrina dos apóstolos, ensinado conforme as Escrituras. Ele não será ludibriado. E esta é a garantia, a certeza, a razão de nós, irmãos, como povo de Deus, não sermos enganados. Por que vocês acham que grande massa é enganado por falsos profetas? É ludibriado. Consequentemente, é porque não tem o Espírito de Deus. Isso é um assunto que a gente já tratou aqui. Que nós acreditamos que nenhum verdadeiro crente está em seita.
Porque à medida que ele for salvo, certamente ele sairá de lá. Porque ele será iluminado pelo Espírito de Deus. Ele será ensinado pelo Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade. E que irá dar ele discernimento para entender e distinguir o verdadeiro do falso. Não tem como, é impossível um crente verdadeiro estar em seita. O mesmo Evangelho de João, capítulo 16, ainda sobre isso. No versículo 13, olha o que diz também. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, vos guiará a toda a verdade. É uma garantia, isso é uma promessa. De que o Espírito Santo, uma vez que habitasse no crente, que selasse o crente, ele guiaria, ele ensinaria a toda a verdade. Então é impossível um crente genuíno viver em seita, irmãos. Não tem como. Não tem como. E o momento que Deus salvar ele por graça, certamente ele sairá de lá. Ele sairá de lá. Ou então expulsarão ele. Expulsarão ele. Ele não suportará mentiras e heresia. Irmãos, os falsos profetas são procedentes do mundo, conforme o versículo 5, né? Eles procedem do mundo. Isto é, são produtos de um sistema de valores que é contra Deus, cujo espírito que governa e os influencia é o diabo. Os falsos profetas estão sendo usados pelo espírito do diabo. Eles são instrumentos de Satanás para promover a mentira com o objetivo de enganar as pessoas. Esse é o objetivo. O apóstolo João, falando na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, melhor dizendo, ele vai dizer que Satanás, ele é capaz de transfigurar-se em anjo de luz. Para enganar, para ludibriar, para embaraçar as pessoas e conduzir ele para cada vez mais distante de Deus. Por essa razão, diz o texto, falam da parte do mundo, porque eles procedem do mundo. Ou seja, as suas mensagens, os seus ensinos é embasado, é norteado, é influenciado pelos pontos de vista da humanidade caída que jaz no maligno. Vou repetir isso aqui. Eles falam da parte do mundo, por que razão? Porque procedem do mundo. São influenciados pelo espírito de Satanás. As suas mensagens, o conteúdo das suas mensagens, os seus ensinos é embasado, é norteado, conduzido, é influenciado pelos pontos de vista da humanidade caída que jaz no maligno. Então, normalmente, é uma mensagem atrativa. É uma mensagem que massageia o ego do homem. É uma mensagem que coloca o homem lá nas nuvens como sendo um semideus. É do tipo assim, né? Repercutiu muito na internet. Você é o ponto fraco de Deus. É tirar Deus do centro e colocar o homem no centro. É uma mensagem antropocêntrica, cujo objetivo é satisfazer os desejos do homem. É manter ele calminho no seu lugar, sem se preocupar com a eternidade. Só se preocupe com aqui e o agora, a tal da teologia da prosperidade, né? Ensina tudo quanto é necessário e suficiente para você viver a sua melhor vida aqui e agora. Foca nas coisas materiais, foca nas coisas dessa terra. Não fala de pecado, não confronta o pecador. É sempre uma mensagem palatável, agradável. Não incomoda o ser humano caído. Por quê? Porque eles procedem do mundo. Suas mensagens são embasadas e norteadas pelo ponto de vista da humanidade caída, que jaz no maligno. E, consequentemente a isso, o que é que acontece? O mundo os ouve. Finalzinho do versículo 5, né? Falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Porque o mundo se deleita naquilo que é próprio do mundo.
O mundo se deleita naquilo que é próprio do mundo. E esses falsos profetas trazem exatamente uma mensagem mundana, torcida, cheio de enganos, cheio de efeitos, para ludibriar, enganar e fazer com que esse pecador que está chutando essa tal mensagem continue exatamente no mesmo estado. E de modo confortável, achando que Deus tem ele como sendo o privilegiado, ou tem ele como sendo o seu filhinho amado, o coitadinho, o bichinho, quando na verdade Deus está irado. Deus está irado com o pecador que não está em Cristo. Por conta dos seus pecados, da sua iniquidade, da sua transgressão, da sua rebeldia para com Ele. Deus não está com um sorriso de orelha a orelha para você, se você não está em Cristo. Deus não está. Ele está irado. Porque Ele é um Deus que não tem o culpado por inocente. Ele é santo, Ele é justo, Ele é piedoso e não tolera pecado. Diz o profeta Abacuque que ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, o pecado, a iniquidade. Se você não está em Cristo, Deus não está com um sorriso de orelha a orelha para você. Não está. Ele está com os dentes rangindo de ira contra você. E a única coisa que não fez vocês ainda perecer debaixo da sua ira é a sua misericórdia. Que tem lhe sustentado, que tem lhe mantido vivo até hoje. Com o objetivo de que você se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo, o nosso Senhor. A ilustração é mais ou menos assim. Vou usar aqui Paul Washer, ensinando sobre isso. É mais ou menos assim. Com uma mão, Deus está cessando ou segurando a sua ira santa contra você. E com a outra Ele está lhe chamando. Venha enquanto é tempo. Venha enquanto eu não abaixo as duas mãos. E a minha ira caia sobre você. Isso é a misericórdia de Deus sobre você. Isso é a graça de Deus sobre você. Essa é a razão porque você está vivo aqui hoje. Deus não está com um sorriso de orelha a orelha para você. Ele está irado contra você. Irmãos, para finalizarmos, os falsos profetas procedem do mundo e os verdadeiros crentes procedem de Deus. O mundo ouve os falsos profetas, enquanto os verdadeiros crentes ouvem os ensinamentos dos apóstolos. Veja o versículo 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. O que é que João está dizendo aqui? Quando ele diz assim, nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus nos ouve, e aquele que não procede de Deus, não conhece de Deus, não é da parte de Deus, não nos ouve, ele está se referindo aos apóstolos. Aos apóstolos. Nós aqui, João e os demais apóstolos. O ensino apostólico, a doutrina dos apóstolos. Aquele que conhece a Deus, ouve a doutrina dos apóstolos, João diz. Aquele que conhece a Deus, ele ouve os apóstolos. Ele ouve a nós, os apóstolos. Ele ouve a mim, João, ele ouve a Pedro, ele ouve ao apóstolo Paulo, ele ouve a Tomé, ele ouve a Mateus, ele ouve os apóstolos. Os que conhecem a Deus ouvem a doutrina dos apóstolos. Mas aquele que não é da parte de Deus, que não conhece a Deus, ele não ouve a doutrina dos apóstolos. Ele não suporta a doutrina dos apóstolos. Como Paulo vai escrever a Timóteo em uma das suas cartas, chegará um dia que não suportarão a sã doutrina. Amontar-se-á para si mesmo, mestre segundo as suas próprias cobiças, seus próprios desejos, porque eles não suportarão a sua doutrina. Não suportarão a doutrina dos apóstolos. Irmãos, aqueles que são de Deus, ouvem a palavra de Deus. João 8,47, olha o que diz. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvido, porque não sois de Deus, Jesus dizendo aos fariseus. Sabe por que vocês não me escutam? Sabe por que vocês não me dão ouvido?
É porque vocês não são de Deus, Jesus dizendo aos fariseus. Porque se vocês fossem de Deus, vocês ouviriam as minhas palavras. Então, quem é de Deus, ouvem as palavras de Deus. As ovelhas de Cristo ouvem a sua voz. João 10. Vou citar alguns textos do capítulo 10 de João. Veja o que diz. Depois de fazer sair todos os que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Jesus falando aqui do bom pastor em relação às ovelhas. As ovelhas seguem o bom pastor, porque conhecem a sua voz. Versículo 5 do capítulo 10 ainda. Mas de modo nenhum seguirão os estranhos. As ovelhas de Cristo de modo algum seguirão os estranhos. De modo nenhum. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Está vendo mais uma razão, mais uma prova, mais um fundamento bíblico do porquê nós não cremos que o verdadeiro crente permaneça em seita? Não tem como. Agora, versículo 8 do mesmo capítulo 10 de João. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. As ovelhas não ouvem os ladrões e os salteadores, os enganadores, os mercenários, os falsos profetas. Versículo 16 do mesmo capítulo 10. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. O crente vai ouvir a voz do Cristo, do seu pastor. Elas ouvirão a voz dele. Versículo 26 e 27 do mesmo capítulo 10, veja o que diz. Mas vós não credes, Jesus falando aos fariseus, porque não sois das minhas ovelhas. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Claro, muito claro. As ovelhas dele, de Cristo, ouvem a sua voz, conhece a sua voz, conhece o seu pastor e segue o seu pastor. E por fim, aqueles que são da verdade ouvem o testemunho da verdade. João 18, 37. Então lhes disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. No entanto, irmãos, o mundo ouve os falsos profetas. Os ímpios ouvem os falsos profetas. Os não salvos ouvem falsos profetas. Os enganados ouvem os falsos profetas. Os ludibriados ouvem os falsos profetas. Segue após os mercenários, os enganadores, os lobos travestidos de ovelha, que devoram as ovelhas. O mundo é governado pelo espírito do erro e não pelo espírito da verdade, porque o mundo jaz no maligno. E aí ele termina no versículo 6, né? Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Nisto em quê? Em tudo aquilo que ele ensinou do versículo 1 em diante. Você aqui esta noite. Você crê na doutrina dos apóstolos? Eu não estou falando em um único ponto aqui e outro acolá. Naquilo que ele ensina a respeito do Evangelho, a respeito de Deus, a respeito de Cristo, de Jesus, da salvação, dos aspectos fundamentais da doutrina dos apóstolos. Você crê literalmente no que eles ensinam, no que a palavra de Deus revela a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito da obra expiatória na cruz, a respeito de você, a sua condição diante de Deus, a respeito da pessoalidade do Espírito Santo, da obra expiatória de Cristo, a respeito da salvação pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, da justificação pela fé somente, de que ninguém é salvo por obra. Você crê em tudo isso? Na volta de Jesus Cristo? Na sua
sua morte e na sua ressurreição, na sua ascensão à destra de Deus, onde está intercedendo por nós, e de onde há de voltar para julgar os vivos e os mortos? Você crê na sua encarnação? Você crê na sua vida justa e perfeita, sem pecado nenhum? Doutrinas fundamentais do Evangelho, você crê nisso? Não, pastor, eu não creio que Jesus é homem. Não, pastor, eu não creio que Jesus ele é Deus. Ele é um homem muito bom, um grande mestre, mas ele não era Deus. Não, pastor, eu não creio na Trindade. Eu não creio que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Eu creio que ele é apenas uma força. Não, pastor, eu acredito que nós devemos fazer algo para ser salvo. Fazer caridade, fazer boas obras, para que a gente possa ser salvo. Salvação pelas obras, depende de mim. Não, pastor, eu não sou mau, eu sou alguém bom. Que Deus se agrada de mim, apesar da vida que eu vivo. Pastor, eu não acredito que Jesus vai voltar mais. Eu não acredito no céu, eu não acredito no inferno. Depois que a gente morre, é enterrado e ali findou tudo. Você não está crendo na doutrina dos apóstolos. Portanto, você não é um crente. Você não é um cristão. Você não é um salvo. Porque como nós acabamos de ver, um crente verdadeiro, ele vai crer na doutrina dos apóstolos. Literalmente. Naquilo que é fundamental, naquilo que é essencial. Naquilo que é inalterável e intocável para a igreja. De que já está completamente fundamentada biblicamente essas doutrinas, essas verdades. Sem as quais ninguém pode ser salvo, ninguém pode considerar-se um cristão se negar essas doutrinas essenciais. Meu irmão e minha irmã, não seja ingênuo. Não creiam, não acredite pacificamente, sem subjugar essa mensagem ao crivo da palavra de Deus, como sendo palavra de Deus, como sendo alguém enviado de Deus, um profeta de Deus, um mensageiro de Deus. Não creia em tudo. Subjugue e analise a mensagem, o conteúdo da mensagem, as Escrituras. Coloque a testa aqui, a prova. Qual é a prova? Compare com as Escrituras, vê se esse ensino está de acordo com a Escritura. Se não estiver de acordo com a Escritura, naquilo que é essencial, fundamental, é um falso profeta. E aqui eu quero usar esse momento para fazer uma diferenciação aqui. Qual? Erro teológico é diferente de heresia teológica. Alguém pode errar teologicamente e não ser um falso profeta. Mas se é uma heresia, e heresia é caracterizada por a deturpação daquilo que é essencial do Evangelho, esse é um falso profeta. Então, pessoas sérias, mensageiros de Deus, pastores fiéis, pregadores fiéis da palavra de Deus, que têm o Espírito de Deus, pode ocasionar em erro teológico, mas não em heresia mortal. Não em deturpação das doutrinas fundamentais e essenciais do Evangelho. Porque se isso acontecer, significa que ele não é um profeta de Deus. Ele está sendo usado pelo Espírito do diabo. Então é bom vocês também manterem isso em mente. Erro é diferente de heresia. Erro, qualquer pastor pode errar. Qualquer cristão pode errar em alguma doutrina, em algum ponto secundário. Mas não naquilo que é essencial. Por quê? Porque quanto a isso, o Espírito conduz em toda a verdade da doutrina dos apóstolos. Mas se é uma heresia, é um falso profeta. Se nega aspectos fundamentais do Evangelho, ou distorce esses aspectos fundamentais do Evangelho, ou acrescenta algo a essas doutrinas do Evangelho, é um falso profeta. Então, tome muito cuidado. Tem muitos falsos profetas, talvez em cada esquina dessa cidade. Talvez na grande maioria das igrejas dessa cidade. Talvez na maioria dos vídeos que nós enxergamos e ouvimos na internet. Sempre tem um guru falando em nome de Deus, ensinando alguma coisa da Bíblia. Analisem, tomem cuidado, subjuguem o ensino, a mensagem, as Escrituras e comparem para ver se de fato está de acordo com ela. Se tiver, ok. Mas se não tiver,
Distingue se é um erro ou se é uma heresia. Se for uma heresia, fuja. Bota a boca no trombone e diga: é um falso profeta, é um enganador, é um mentiroso, é um servo de Satanás, cujo objetivo é enganar as massas. Como já falei, analise o conteúdo da mensagem. E você que é crente verdadeiramente, que consolo é essa mensagem? Por quê? Os verdadeiros crentes, Deus o preservará. Como eu falei, pode incorrer algum erro teológico, mas não em heresia mortal, que o caracteriza como sendo um falso. Mas Deus, por sua graça e pela habitação do Espírito Santo nele, preservará o verdadeiro crente de ser enganado e ludibriado pelos falsos profetas. De subjugar, de subscrever heresias, de deturpar o evangelho da graça. Se você é um crente, se alegre. Seja prudente, analise tudo e se alegre no Senhor. Porque Ele garante que Ele irá nos preservar até o fim. Porque o Espírito de Deus habita em você. Por fim, quem você tem ouvido? Os profetas de Deus, cuja mensagem e conteúdo são bíblicos e doutrinariamente apostólicos? Ou o que você tem ouvido são mensagens mundanas, ímpias e egocêntricas, que massageiam o seu ego, que não fala do seu pecado, que deixa você exatamente no estado que você está, quietinho, sossegado, tranquilo, achando você ser a última bolacha do pacote de Deus? Se é isso, você está ouvindo um mundo, um falso profeta, um enganador. Portanto, fuja disso. Porque o seu estado diante de Deus não é aquilo que é falado por eles. E está tudo bem. Não está, se você não está em Cristo. De novo, Deus não está com um sorriso de orelha a orelha para você. Ele está irado com você. E nesta noite Ele chama você a se arrepender dos seus pecados. A abandonar todos eles. E a confiar pela fé somente em Jesus Cristo. Conforme revelado nas Escrituras. Que Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Creia nisso. Se arrependa e creia nesta verdade. Porque somente assim é que existe condições de salvação. Caso contrário, não tem como. Não tem como. Não tem outro caminho. Jesus é o único caminho de salvação. Assim, irmãos, desta forma, através desse ensino apostólico, é que você, que eu, que nós podemos distinguir a nota verdadeira da falsa, o precioso do vil, o santo do profano, a partir do conteúdo da mensagem. Amém.